Olá, meu nome é Carla, sou estudante de licenciatura em Pedagogia aqui do Polo de Jundiaí, né? Nós estamos fazendo o estágio de diferentes contextos referente à inclusão. Estou fazendo com a Ingrid Gomes e a Luciana Andrade e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a língua de sinais. Vocês conhecem? Vamos lá. A língua de sinais tátil como comunicação e inclusão da pessoa surdo-cega. Aqui eu vou falar para vocês sobre a língua de sinais tátil, tá? Que é mão, né? Faz a Libras e toca na mão, a pessoa surdo-cega toca na mão da outra, tá? Vou passar um pouquinho para vocês sobre como que é. Vivemos em contexto histórico marcado por mudanças sociais e educacionais. Nesse novo cenário que a sociedade vem percebendo a necessidade de acolher a pessoa com deficiência e adotar uma nova postura frente a essa realidade. Essas mudanças se fizeram notar mais fortemente no entorno legal, por meio de leis, decretos e declarações, cujos objetivos ressaltavam a importância do respeito à diversidade do ser humano e do direito inalienável à educação, à saúde, ao lazer, à profissionalização, entre outras. É importante destacar que o ser humano é um ser singular e que apresenta necessidades específicas e peculiares. Nesse sentido, a pessoa com deficiência deve ser vista como um ser em sua singularidade. Assim, é oportuno salientar que, seja qual for a deficiência, é fundamental que seja dada a condição para que a pessoa se desenvolva dentro de suas especificidades e individualidades. Partindo desta premissa, é salutar destacar uma dentre as várias deficiências presentes nos diferentes contextos, a surdo-cegueira. Tal deficiência trata-se não de uma deficiência múltipla, mas de uma deficiência única que acarreta à pessoa surdo-cega algumas dificuldades iniciais, principalmente na comunicação. Entretanto, é importante deixar clarificado que a potencialidade de uma pessoa surdo-cega é muito ampla. É evidente que apresentar a deficiência tanto no sentido visual quanto no auditivo dificulta e limita as possibilidades do ser humano. Contudo, isso só acontecerá devido à falta de estímulos específicos e qualificados desde a faixa etária, né, a idade, que possa proporcionar o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas com surdo-cegueira. A acessibilidade de comunicação para as pessoas com deficiência ainda é insuficiente, visto que poucos são os trabalhos voltados para esse campo, além de haver poucos profissionais capacitados ou com conhecimento na área de surdo-cegueira. É perspectível que há uma escassez considerável de profissionais que dominem os instrumentos de comunicação para surdo-cego, em especial a Libras tátil. É interessante especificar ainda que a variedade de comunicação para os surdos-cegos é muito ampla. Ela perpassa desde as formas de comunicação para aqueles que não podem mais utilizar funcionalmente alguns resíduos dos sentidos sensoriais, até aqueles que possuem resíduos em ambos os sentidos. Nesse sentido, as necessidades de comunicação poderão se diversificar segundo as necessidades das pessoas que apresentam a deficiência. Partindo desta ótica e objetivando refletir sobre como ocorre o processo de comunicação da pessoa com surdo-cegueira por meio de Libras tátil em seus diferentes espaços, esse estudo constituirá um relevante instrumento para uma reflexão mais estruturada sobre a temática. Assim, ele se constituirá de elementos norteadores e relevantes para que seja alcançado o objetivo. Desse modo, o corpo do trabalho
Contará com uma breve recorte histórico sobre a surdo-cegueira, bem como uma breve definição e classificação da deficiência, a definição de Libras e sua importância no processo de comunicação, aspectos legais que asseguram a comunicação por meio da língua de sinais, Libras tátil, comunicação da pessoa surdo-cega, a comunicação do surdo-cego em seus diferentes espaços sociais, família, escola, amigos, o uso da Libras tátil no contexto escolar, a postura do guia, intérprete em uso de Libras tátil, postura do educador frente ao uso de Libras tátil. Finalizando o trabalho, será discorrida a consideração final em torno de todo o trabalho realizado. A surdo-cegueira enquanto deficiência. Abordagem conceitual. A surdo-cegueira é definida como uma deficiência que apresenta a perda do sentido auditivo e visual, concomitantemente em diferentes graus, possibilitando a pessoa surdo-cega desenvolver formas diferenciadas de comunicação, de modo a se interagir com as pessoas e o meio em que vive, e sendo possível assim o acesso à informação, vida social, orientação e mobilidade, educação e trabalho. Ser surdo-cego não significa dizer que a ausência dos dois sentidos, visual e auditivo, visto que nem sempre ocorre a surdez total com cegueira total, pois, como afirma Maia, 2003, página 53, a surdo-cegueira é uma deficiência única e não somatória da surdez e cegueira. É, na verdade, a combinação da deficiência visual e auditiva concomitantemente em diferentes graus de perdas auditivas ou visuais. É válido salientar que a surdo-cegueira, durante seu processo histórico, foi entendida como dupla deficiência. Entretanto, atualmente, após umas discussões, ela é entendida como deficiência única, singular, visto que as pessoas que apresentam a surdo-cegueira têm características próprias de uma deficiência específica. A surdo-cegueira pode ser classificada quanto ao tipo, nível de linguagem e causa. Partindo desta premissa, é possível organizar o seguinte perfil da surdo-cegueira. Quantos tipos podem ser? Cegueira congênita e surdez adquirida, surdez congênita e cegueira adquirida, cegueira e surdez congênita, cegueira e surdez adquirida, baixa visão com surdez congênita e baixa visão com surdez adquirida. Quanto à classificação em nível de linguagem, a surdo-cegueira pode ser classificada pré-linguística. A pessoa nasceu ou adquiriu a surdo-cegueira antes da aquisição de uma língua. Pós-linguística. A pessoa adquiriu a surdo-cegueira depois da aquisição de uma língua. Quanto às causas pré-natais, né, que é quando a mamãe está gestante, né, que tem como ver, saber mais ou menos o que pode ter acontecido. Rubéola congênita pode trazer, sífilis congênita, toxoplasmose, citomegalovírus e herpes. Perinatais, prematuridade, falta de oxigenação no cérebro, medicação tóxica e icterícia. Assim que o neném nasce, né? Pós-natais, doenças que podem vir depois que o neném nasceu, meningite, medicação tóxica, otite, sarampo, diabetes, asfixia e HIV. A comunicação das pessoas surdo-cegas. Comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado. Nesse sentido, a comunicação é indispensável
para que haja o desenvolvimento do ser humano. Assim, as pessoas com surdo-cegueira, a comunicação torna-se um dos elementos primordiais para o seu desenvolvimento e inclusão nos diversos contextos sociais. Desse modo, como afirma Van Dijk, em 1986. A comunicação é a principal barreira da surdo-cegueira. No entanto, é preciso vencê-lo para despertar na criança o interesse pelo ambiente e por outras pessoas. E este é um desafio que deve ser assumido por todos os envolvidos no processo, principalmente pelos familiares. Partindo desta premissa, as pessoas surdo-cegas, quando em um ambiente que não lhe possibilite a comunicação, podem enfrentar diversos problemas em seu desenvolvimento, visto que esses não terão acesso aos diversos recursos que possibilitem o ato de se comunicar. Segundo o que afirma Serpa, 2000, página 24, a comunicação pode começar em um nível concreto para desenvolver-se em um nível mais abstrato. Nesse sentido, em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, a pessoa surdo-cega necessita de experienciar as diversas situações comunicacionais e ter contato com os diversos recursos que possibilitem comunicar-se. É necessário que seja inicialmente disponibilizado à criança surdo-cega o contato com pessoas e objetos concretos, para que possa construir conceitos e ampliar vocabulários. A partir deste contato com o concreto, a criança vai internalizando as informações em forma de signos linguísticos. Segundo relata alguns autores, como Amaral, 2002, Maia, 2002, dentre outros, para possibilitar a comunicação das pessoas surdo-cegas, é possível utilizar diversos sistemas de comunicação, dentre os quais pode-se destacar sistema Braille, sistema de leitura e escrita universal com pontos em relevo, através dos quais o surdo-cego pode realizar o processo de leitura e escrita, sistema digital Braille, sistema de comunicação em que o surdo-cego utiliza o próprio corpo, pontos dos dedos indicados e médio da mão. Doma, sistema de comunicação, também conhecido como método de vibração, e ocorre mediante, a percepção tátil das vibrações produzidas ao falar. Alfabeto dactilógico, sistema também conhecido como alfabeto manual dos surdos, que acontece por meio da soletração da palavra na mão do surdo cego. Libras tátil, sistema que consiste a língua brasileira de sinais, as libras, adaptada ao surdo cego. É realizada com a mão do surdo cego em cima das mãos do interlocutor. Escrita alfabética na palma da mão. Consiste no registro das letras do alfabeto, compondo a palavra na palma da mão da pessoa surdo-cega. É notória que são diversas as possibilidades para que haja comunicação do surdo-cego. Em todas as possibilidades, as mãos tornam-se elemento-chave para que o ato de comunicar seja concretizado de forma plena e eficaz. Diante do exposto, é inegável que as mãos exercem para o surdo-cego o relevante papel de transmissor das informações, possibilitando a construção do conhecimento e seu desenvolvimento enquanto cidadãos. Libras tátil e a comunicação do surdo-cego. De acordo com o que ressalta Rey e Vinhas, 2002, quando uma pessoa nasce surdo-cega ou fica surdo-cega, a mais urgente intervenção é dotá-la de um sistema de comunicação funcional. Nesse sentido, é fundamental que seja proposto à criança surdo-cega um meio de comunicação que seja adequado à sua característica sensorial, de modo a permitir que este se conecte com o mundo à sua volta, dando-lhe a condição de um ser ativo e funcional no contexto em que vive. Assim, dentre os diversos tipos de comunicação da pessoa surdo-cega,
Vale enfatizar o uso da Libras tátil como instrumento eficaz nesse processo de comunicação. A Libra tátil é realizada na palma de uma das mãos da pessoa surdo-cega por meio de um profissional identificado como guia-intérprete, e ao sair acompanhado de uma pessoa surdo-cega para realizar as diversas atividades e compromissos diários, como fazer compras, pagar contas, cumprir compromissos profissionais, eu te livra de Libras tátil e outros recursos de comunicação para lhe passar as informações necessárias. Ao tocar na mão do interlocutor, o surdo cego perceberá a articulação, o movimento, o local e a orientação do espaço e no tempo, munindo-se de informações diversas, e assim irá construindo conceitos e estabelecendo a comunicação. Diante disso, é imprescindível que o guia, intérprete, conheça os meios de comunicação comumente utilizados, para que possa comunicar-se eficazmente com o surdo cego. O uso das libras tátil na comunicação da aluna surdo-cega em seu contexto familiar. A criança surdo-cega tem uma experiência única no mundo. Para quem pode ouvir e ver, o mundo estenda-se para muitos além dos que os seus olhos e os seus ouvidos possam alcançar. Para quem é surdo-cego, o mundo é inicialmente muito mais restrito. A sua experiência acerca do mundo estende-se apenas até onde os seus dedos conseguem chegar. Essas crianças encontram-se efetivamente sozinhas no caso de ninguém lhe tocar. Os seus conceitos acerca do mundo dependem das oportunidades que tem para contactar fisicamente com as pessoas e os objetos. Se tiver alguma visão ou audição que possa usar funcionalmente, como acontece com muitas, o seu mundo pode ser alargado. Amaral, 2002, página 105. Com base no que nos apresenta Amaral, é interessante expor que, no caso da realidade pesquisada, a figura da família foi determinante para o processo de comunicação do jovem surdo-cego, visto que viabilizou e viabiliza constantemente o uso da Libras tátil como instrumento da interação e comunicação, além de outras possibilidades comunicacionais. A aluna, no contexto familiar, demonstra autonomia e desenvoltura em seu comunicar e realizar as diversas ações do dia a dia. Aqui é uma aluna que eles tiveram contato e foram analisando ela no decorrer do tempo, né, para ver como que ela ia ficar, como que ela ia se desenvolver. Diante das observações realizadas, nota-se que o ambiente familiar da jovem surdo-cega é um ambiente de constante interação, onde o uso da libra tátil é um fator marcante no processo de comunicação entre a jovem e os demais componentes da família. É interessante destacar que não só os familiares demonstram domínio da língua, mas também a pessoa que auxilia nas tarefas domésticas. Há uma cumplicidade de comunicação entre as pessoas que fazem parte do cotidiano da realidade estudada. Mediante as observações e informações obtidas, é possível compreender que para que a aluna em questão chegasse ao nível de desenvolvimento em que se encontra, em especial no que diz respeito à comunicação, foi necessário oportunizar desde muito cedo as diversas possibilidades para que ela estabelecesse uma interação e conexão com o mundo do qual faz parte. Foi a partir do seu convívio, da aceitação e determinação da família, que o conhecimento e ampliação do seu universo de comunicação, a educanda foi se desenvolvendo e determinando a sua identidade enquanto seu mecanismo de comunicação por meio de Libras adaptada. Nesse sentido, os estudos de vários autores em destaque afirmam que o ser se desenvolve quando se interage com o outro. Assim, a partir da interação que a família proporcionou à pessoa surdo-cega, um desenvolvimento eficaz e significativo em todos os seus aspectos.
Aí aqui tem a consideração final, né, que foi dessa pesquisa que eles fizeram, né? Esse, na verdade, foi um artigo que eu peguei para vocês para passar um pouquinho sobre como é, né? Tem também a referência no final aqui do nosso vídeo e vou deixar também na descrição lá no YouTube depois, tá bom? Considerações finais. A surdo-cegueira é uma deficiência única e especial que requer métodos de comunicação específicos para viver com as funções da vida cotidiana. Definições de surdo-cegueira usadas em outros países. BEST, né? Best Tone Information Grid. Eu não sei falar muito bem, né, em inglês, mas é mais ou menos isso mesmo. Partindo desse pressuposto, é possível salientar que a comunicação é um processo que acontece a partir de interação com o outro. Essa interação comunicacional pode ser concretizada das diversas formas possíveis. No tocante à pessoa com surdo-cegueira, o ato de comunicar pode acontecer por meio do tatoma, do braille, libras tátil e outras. Para tanto, é primordial que a criança surdo-cega tenha contato com os mecanismos de comunicação desde o início de seu processo de desenvolvimento. O quanto antes, melhor. É fundamental que seja dada a ela a oportunidade de experienciar, vivenciar e estabelecer o contato com todas as possibilidades de comunicação, para que em momentos futuros ela adote a forma de comunicação que melhor se adeque ao seu processo de desenvolvimento e compreensão do mundo. A comunicação faz parte do ser humano e é indispensável para o seu desenvolvimento psicossocial. Para isso, utilizamos alguns recursos, como a fala, a escrita e a linguagem corporal. Para as pessoas com deficiência visual, ou que tenha também, né, auditiva, ou só visual, ou só auditiva, esse processo tende a ser um pouco mais difícil e é necessário um método de aprendizagem diferenciado, voltado para suas singularidades. Para tanto, existem diversos sistemas de comunicação, como a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, o Braille e as Libras tátil. Aposto que você já ouviu falar nos dois primeiros, mas a Libra tátil acho que é mais difícil para a gente saber, né? Estudos de Ozaki, 2004, revelam que a surdo-cegueira está fortemente envolvida em interpretar língua tátil, aumentando o processo cognitivo e semântico. Nesse sentido, é possível justificar a predominância e necessidade do uso das libras tátil no processo de comunicação da pessoa surdo-cega, que se constituiu o ator social da pesquisa realizada. É por meio da libras tátil que a jovem surdo-cega vai desenvolvendo relações, compartilhando as informações, estabelecendo um desenvolvimento consistente em seu processo educacional e pessoal. Aí aqui tem a referência, né, do artigo, como eu havia falado, né? Agora eu vou passar para vocês um conteúdo referente. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o aluno, como eu disse no início do vídeo, o Gustavo, ele é surdo-cego, né? E como que foi a trajetória dele, como que a mãe descobriu essa deficiência, né? Como tudo aconteceu. Eu vou passar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E as dúvidas, perguntas, podem mandar também nos comentários. Muito obrigada.